Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui o nosso mais novo tópico envolvendo as coleções que nós temos disponível da linguagem Python, onde nós iremos trabalhar agora a parte dos dicionários aí disponível da linguagem. Diferentemente das listas e das tuplas, os dicionários eles não são ordenados, tá certo? E é uma estrutura que eu considero uma das mais importantes, se não a mais importante em termos de coleções que nós temos disponível aí da linguagem Python, no que tange a ciência de dados, o Big Data e também trabalhar com os data frames. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do Jupyter Notebook no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, um conceito envolvendo os dicionários que nós temos disponível da linguagem Python. Bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir o Jupyter Notebook para começarmos a falar sobre, então, aí, os dicionários que nós temos disponível da linguagem Python. Para isso, eu clico aqui sobre o ícone do Jupyter Notebook. Ele vai rodar aqui a aplicação no terminal e abrir automaticamente aqui para a gente o navegador, né, contendo o diretório com a raiz do meu computador aqui no caso. Eu vou entrar aqui nesse diretório aulas Python. Para poupar tempo do vídeo aí, pessoal, eu já criei aqui um notebook com o nome dicionários e também já comecei a edição para nós pouparmos tempo aqui do vídeo. É aqui, então, nessa primeira célula aqui do meu Jupyter Notebook, eu criei uma linguagem Markdown aqui, né, as coleções em Python, e nós vamos falar, então, sobre os dicionários, né, onde a gente vai falar sobre os dicts que nós temos aí para a tradução aqui da linguagem que nós iremos falar, então, dos dicionários. Vou rodar isso daqui, ele apresenta para a gente dessa maneira, tá certo? Se eu quiser, inclusive, encolher aqui essa célula, eu posso simplesmente clicar aqui, ó, depois que eu abrir a nova célula, agora contendo um code, né? Uma forma onde eu posso apresentar, então, o código via a linguagem Python. Eu criei aqui com linhas de comentário, né? Onde nós vamos abordar os dicionários, né? A funçãozinha dict aí que nós vamos falar nessa aula. Os dicionários, pessoal, eles são coleções do tipo chave-valor, onde eu apresento um rótulo, né? Na verdade, uma chave determina um valor. Por isso, como eu disse no início do vídeo, os dicionários eles não são ordenados, porque agora eu passo para eles uma chave e determino ali, no caso, um valor. Diferentemente das listas e das tuplas, que elas são ordenadas e indexadas via um número, começando sempre pelo número 0 e crescente ali os números em ordem numérica. Os dicionários eles são representados aqui por chaves, tá? Então, diferentemente das listas que era utilizando os colchetes, e no caso das tuplas a gente utilizava o parênteses, né? No caso dos dicionários, nós vamos utilizar as chaves. Uma observação aqui que nós podemos falar dos dicionários, né? Chave e valor são separados por 2 pontos, então eu vou colocar aqui, no caso, uma chave, 2 pontos, depois vou colocar o valor, tá certo? Por isso que elas não são ordenadas diferentemente das listas e das tuplas. Tanto chave quanto valor podem ser de qualquer tipo, tá certo? O que nós temos aqui, ó, uma coisa parecida nas listas, elas podem, então, nas listas e nas tuplas, que elas podem ser de tipos de dados diferentes, ou seja, elas podem ser heterogêneas. Podemos misturar tipos de dados, então, aí, como elas são heterogêneas. E os dicionários, diferentemente das listas e das tuplas, né, como eu disse, eles não são ordenados porque eu passo, então, uma chave e um valor para ela, tá certo? E nós podemos, inclusive, criar um dicionário vazio, onde eu vou colocar aqui, ó, um dado dicionário, onde eu vou colocar aqui, ó, dicionário vazio. E como que eu posso criar um dicionário vazio? Simplesmente abrindo e fechando a chave. Se nós quisermos printar na tela, aqui, ó, esse dicionário vazio, eu posso, aqui, ó,
colocar ele, inclusive, né, printar na tela também, né, com a notinha type, e eu coloco o nome aqui da minha variável, que é o dicionário vazio. E aqui agora, no caso, eu posso rodar aqui essa célula e veja que eu criei um dicionário vazio, ele printou aqui para a gente o dicionário vazio nessa linha aqui, ó, de baixo do dicionário vazio, e se trata exatamente da classe dos dicionários aí que nós temos na linguagem Python, conforme eu disse para vocês. Eu posso criar também um dicionário vazio de uma outra maneira. Aqui, ó, vou colocar uma hashtag para a gente fazer uma linha de comentário. Eu vou criar aqui, ó, então Ctrl C, Ctrl V, e eu posso também criar um dicionário vazio aqui, ó. Dicionário vazio recebe a funçãozinha dict, entre parênteses aqui, sem nenhum argumento dentro. Eu também crio um dicionário vazio. Se eu rodar essa célula aqui novamente, veja que ele me mostra também aqui o dicionário vazio. Então, eu posso criar o dicionário dessas duas formas, utilizando apenas as chaves ou utilizar a funçãozinha dict aqui, sem nenhum parâmetro aqui dentro do parênteses, tá certo? E como nós podemos criar aí os dicionários? Eu vou mostrar para vocês aqui duas formas. A primeira forma, né, que é a forma mais comum, eu criei nessa célula aqui, ó, a variável, né, na verdade, o meu dicionário países, que vai receber aqui, ó, veja que eu criei colocando as chaves. Eu vou passar chave BR, dois pontos, Brasil. Então, é o valor aqui dessa minha chave BR. E separados por vírgula, assim como foi no caso das listas e das tuplas, eu criei aqui uma outra chave EUA, né, referente aqui à chave, o valor dessa chave Estados Unidos, e vírgula que eu coloquei o Y aqui, a chave, e passei o valor como Uruguai. E se eu quiser printar na tela países, neste caso, olha só, eu posso printar na tela e eu tenho aqui, então, o meu dicionário contendo Brasil, Estados Unidos e Uruguai. Posso colocar aqui também, né, a funçãozinha type, que nós fizemos ali anteriormente. Coloco o nome do meu dicionário países e ele vai falar para mim que se trata exatamente da classe dos dicionários. A forma 2 aqui, pessoal, talvez é uma forma menos comum, mas dá para a gente fazer também, é utilizando, né, a funçãozinha, como eu falei anteriormente aqui, ó, dict, passando como parâmetros a chave, mas veja que agora eu não coloquei entre as aspas, como eu fiz na forma 1 aqui em cima, igual Brasil, né, porque se trata aqui de um tipo de dado str, string, então eu coloco entre as aspas, vírgula Estados Unidos, igual, aqui, ó, EUA Estados Unidos. O Y como a chave e também aqui o valor dessa chave como sendo Uruguai. Eu vou pegar aqui, printar na tela, né, países, tá certo? E a funçãozinha type aqui, ó, de países novamente. E aí a gente vê que nós temos essa outra forma também de criar um dicionário, né? Talvez vocês possam ver essa forma aqui também de criação de dicionário, mas a mais comum é sempre utilizando aqui, né, as chaves aqui, que nós vamos ver na grande maioria dos casos aí a utilização de dicionários da linguagem Python, tá certo? E como nós podemos fazer para acessar os elementos aí de um dicionário. Então, eu tenho aqui esse meu dicionário países, né, que nós criamos aqui no caso, Brasil, Estados Unidos e Paraguai. Eu posso acessar de duas maneiras, a forma 1, acessando via chave, da mesma forma que a gente fazia ali com as listas e as tuplas, só que ao invés de passar um número, né, porque no caso das listas e dicionários, a gente tinha eles indexados via um número, eu vou passar aqui no caso a minha chave. Então, no caso, se eu quero acessar Brasil, por exemplo, eu posso colocar o BR,
E se eu quiser acessar Uruguai, eu coloco a chave, o Y aqui no caso. Então, nesses dois casos aqui, eu vou acessar Brasil e Uruguai, tá certo? Caso eu tentar acessar um país que não esteja, né, nesse nosso dicionário aí, por exemplo, que eu vou colocar aqui o país Argentina, por exemplo, AR, o que vai acontecer nesse caso? Como ele não está aqui dentro, ó, ele vai dar um erro para mim, tá? Eu até coloquei a observação aqui, ó, caso tentamos fazer um acesso utilizando uma chave que não existe, nós vamos ter aí o erro e erro. Tá? Então, neste caso aqui, ele mostra, eu vou até apagar essa forma 2 aqui, que eu vou dar um Ctrl C nela aqui, ó, Ctrl X aqui na verdade, e vou rodar, ele vai dar um erro. Na verdade, ele mostrou inicialmente Brasil e Uruguai. E quando ele foi tentar mostrar aqui um país que não tem aqui no meu dicionário, ele já deu o erro aqui, ó, que é o meu que erro. Tá certo? Então, eu vou colocar isso daqui, ó, em linha de comentário, para ele não ficar mostrando esse erro. Então, ele mostrou para a gente aqui, ó, Brasil e Paraguai. Posso fazer também, de uma segunda maneira, o acesso de elementos, utilizando um método, um dos métodos que nós temos aí dos dicionários, que é o método GET, uma forma mais recomendada. Então, eu posso colocar assim, ó, print, eu coloco o nome do dicionário e utilizo o ponto GET, né, o nosso método, eu passo qual que é a chave que eu quero pegar. Então, por exemplo, eu quero pegar Brasil aqui no caso, eu pego o BR. Se eu tentar pegar o GET com o FR, diferentemente do erro que deu ali em cima, ó, ele vai mostrar para a gente aqui uma coisa diferente. Ele vai mostrar um tipo de dado nônimo, tá certo? Porque nos dicionários, se nós tentarmos acessar elementos com o método GET, no caso, e ele estiver no meu dicionário, ele vai mostrar. No caso aqui, ele mostrou Brasil. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, Estados Unidos, eu vou colocar o A. Ele mostra para a gente aqui Estados Unidos, mas se eu tentar acessar França, por exemplo, ó, utilizei aqui uma chave FR, então ele vai mostrar para a gente o nome, exatamente mostrando que eu não tenho, né, e essa chave, na verdade, esse país aqui no meu dicionário. Então, nós podemos receber aí essas duas formas de acesso de elementos, tá certo? Só que se eu tentar acessar via chaves, como eu fiz aqui anteriormente, ele vai dar um erro. Se eu utilizar via método GET, ele vai me dar um tipo de dado none, porque é um tipo de dado ali, na verdade, uma chave que eu não tenho, né, um país que eu não tenho no meu dicionário, tá certo? Então, nós podemos ver essa situação. Eu posso inserir elementos também dentro do meu dicionário. De que maneira? Eu posso colocar aqui, ó, eu chamei o nome do dicionário países e passei aqui, ó, entre os colchetes, a chave que eu quero inserir, e dei o nome, no caso aqui, de Paraguai, né? Então, se eu rodar essa linha de célula aqui agora, ó, ele não fez nada, mas ele adicionou, né? Se a gente tentar printar aqui agora países, para dar essa célula, veja que ele vai mostrar para a gente agora o dicionário, Brasil, Estados Unidos, Uruguai, e ele inseriu aqui também, né, o Paraguai, que eu coloquei aqui, utilizando essa forma aqui de inserir um elemento dentro do meu dicionário, tá certo, pessoal? E eu posso ter também, né, a verificação de alguns métodos e atributos que nós temos aí disponível aqui dos dicionários Python, que eu posso utilizar o seguinte aqui, ó, dir, print dir, e colocar como um parâmetro aqui, ó, dict. E se eu tentar rodar, opa, não precisa colocar aqui esse parênteses, pessoal. Se eu rodar isso daqui agora, ó, veja que ele vai mostrar para a gente aqui todos os métodos e atributos que nós temos disponível aqui do dicionário Python. Inclusive o get aqui, ó, que a gente acabou de ver, ele está aqui, ó. Então, eu posso utilizar
essa funçãozinha dir e passar aqui como parâmetro, né, o dict de dicionários, que ele vai mostrar para a gente aqui todos os atributos e métodos que nós temos aí disponível aqui dos dicionários. Por exemplo, clear para limpar, copy para copiar, né? Então, tem alguns métodos aqui, ó, o items, o keys, copy e alguns outros aqui que nós podemos utilizar. Então, eu posso ver aqui através dessa funçãozinha dir, eu passo como parâmetro aqui a coleção que eu quero utilizar. Se eu passar, por exemplo, list, ele mostra para a gente aqui todos os atributos e métodos que eu tenho disponível das listas, né? Então, veja que eu tenho também, como eu fiz lá anteriormente, né? Alguns métodos que a gente utilizou bastante. Se eu colocar aqui o tuple, rodar isso aqui, ó, veja que eu tenho, no caso das tuplas, que elas são as coleções que não permitem mudança, né? Veja que eu tenho bem menos métodos, porque elas são ordenadas, são heterogêneas, mas elas não são mutáveis, né? Então, eu tinha lá o count, por exemplo, o index e assim por diante. Então, como nós estamos trabalhando aqui com os dicionários, eu coloco aqui dict, rodo essa linha de código e veja que eu tenho aqui bastante métodos também, assim como no caso das listas, né, para os dicionários também. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre aplicações aqui, né, dos dicionários no mercado financeiro. O primeiro item que eu coloquei aqui foi armazenamento de cotações. Cada ativo ele pode ser uma chave e o seu valor, por exemplo, né, pode conter o preço atualizado de um determinado ativo. Então, eu coloquei aqui via a linguagem Markdown, tá certo? Rodei aqui essa linha de código e eu criei aqui um dicionário chamado cotações, tá certo? Coloquei aqui entre as chaves, veja só. Eu passei aqui 3 ativos que nós temos aí listado na Bolsa de Valores, aqui de São Paulo, no Brasil, onde eu passei aqui, por exemplo, o primeiro ativo Petrobras, que é Petri 4, com um valor de R$ 32,45. Vale 3, que é a Vale do Rio Doce, antiga Vale do Rio Doce, na verdade, né? Com um valor de R$ 78,90. Itube, que se trata do Itaú, Itube 4, com um valor de R$ 27,15. Então, eu coloquei aqui essas 3 empresas, pessoal. Lembrando que isso aqui não configura nenhuma recomendação de compra de ativos, tá certo? Coloquei esses 3 ativos porque são os ativos que representam o maior volume financeiro negociado na Bolsa de Valores, tá certo? E eu fiz a criação desse dicionário. E aí, se eu quiser printar na tela utilizando aqui, por exemplo, esse dicionário, eu passei aqui o dicionário cotações e eu quero saber o valor, por exemplo, da Vale e do Itaú. Então, se eu rodo essa linha de código, eu vou acessar exatamente os valores de Vale e o valor de Itaú no caso. Porque eu passei aqui agora, ó, como eu quero saber o valor do preço da Vale e do Itaú, eu passei aqui exatamente as 2 chaves, no caso, deixei de fora só Petrobras, no caso. Posso também aqui, ó, utilizar no item 2, histórico de preços, né? Um dicionário ele pode armazenar datas como chave e os preços como valores, por exemplo. Eu coloquei aqui, por exemplo, um dicionário chamado histórico, né? Criei aqui, ó, no caso, para a data do dia 26 de fevereiro de 2024. E aí, dentro desse dicionário, eu criei outro dicionário. Então, eu posso fazer isso aqui sem nenhum problema. Então, veja que eu passei aqui como chave Petrobras, o valor R$ 31,90 e outra chave aqui, Vale, com o valor de R$ 77,50, né? E também para o dia 27 de fevereiro eu passei Petrobras valendo R$ 32,45, né? Porque como se trata do mercado variável, as ações aí no caso, então no dia 27 o preço já mudou, vale a mesma coisa, de R$ 77,50 passou para R$ 78,90. Aí eu posso também, inclusive, printar na tela, né, o histórico e veja que aqui agora eu posso passar
no caso, a chave do dia 27 aqui, por exemplo, e eu quero saber de 2 empresas, no caso, da Petro e da Vale, no caso. Então ele vai me retornar aqui exatamente os valores dessas 2 empresas, né, no dia 27. Então, no dia 27 de fevereiro, a Petrobras, né, valia R$ 32,45 e no caso da Vale, valia R$ 78,90. Então eu printei aqui. Então eu utilizei aqui, ó, veja que eu coloquei, no caso, a primeira chave e depois a segunda chave, que no caso são os ativos aqui no caso. Veja que eu coloquei aqui, né, entre parênteses. Então eu coloquei o primeiro parênteses aqui, na verdade parênteses não, né, o colchetes referente à parte da data e o segundo colchetes aqui referente ao ativo, tá certo? Eu também posso fazer uma análise no item 3 aqui, ó, uma análise da carteira de investimentos. O dicionário ele pode representar, por exemplo, né, pessoal, a quantidade de ações de cada ativo em uma carteira. Então, eu criei um dicionário chamado carteira, onde eu passei aqui, né, como chave Petrobras e Vale, né? Coloquei um outro dicionário, no caso, quantidade, tem uma quantidade de 100 ações e preço médio, né? Foi uma outra chave que eu passei de R$ 30,50. E para a Vale a mesma coisa, quantidade de 50 ativos e o preço médio de R$ 75,80. Se eu printar na tela carteira aqui no caso, né? Então eu vou ter o meu dicionário aqui para Petrobras eu tenho então a quantidade de 100 ativos e um preço médio de R$ 30,50. No caso de Vale, né, uma quantidade de 50 ativos e o preço médio de R$ 75,80. Então, veja que eu posso, nesse caso aqui, pessoal, criar um dicionário dentro do outro sem nenhum problema, tá certo? Eu posso, inclusive, também aplicar aqui no item 4 aqui, por exemplo, né, indicadores financeiros, como, por exemplo, podemos armazenar dados como o dividend yield, né, que é o quanto a empresa ela paga para o acionista de acordo com a quantidade de ativos que ele tem na carteira. E também aqui, ó, um outro indicador que nós temos, que é o PL, né, o preço-lucro, nós temos aí das ações e outros indicadores fundamentais. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, ó, criei um dicionário chamado indicadores e passei aqui, né, como chave desse dicionário a empresa, né, os ativos Petrobras e Vale, onde Petrobras, o dividend yield de 8,5, na verdade esse 8,5 aqui é só uma representação, pessoal, porque no momento que eu estou gravando este vídeo, a Petrobras, por exemplo, ele tem um dividend yield aí em torno de aproximadamente 14%, tá? Então, aqui são dados fictícios, tá certo? Então, só abrir um parênteses com relação a isso. O preço-lucro por ação aqui da Petrobras é de 5,7. Da Vale o dividend yield de 7,2 e o PL de 6,3. E se eu quiser, por exemplo, receber o indicador, né, da Petrobras e saber qual que é o dividend yield dela, eu posso colocar, então, o nome aqui do meu dicionário indicadores, passar, né, entre colchetes aqui qual que é o ativo. No segundo colchetes, eu quero saber do dividend yield. Então, se eu rodar essa linha de código aqui, veja que eu vou pegar exatamente o 7, o 8,5 aqui, que é exatamente o dividend yield de Petrobras aqui para este caso, tá certo? Mas lembrando que não retrata a realidade aqui neste caso. E se eu mudar aqui, por exemplo, ao invés de pegar dividend yield e pegar o preço lucro por ação aqui no caso, ó, vai me retornar lá 7,5, tá certo? Então, eu posso acessar aqui os meus dados dos dicionários dessa maneira aqui no caso. No item 5 aqui agora, né, nós podemos fazer um monitoramento de ordens de compra e venda, podemos usar os dicionários para simular um book de ofertas, tá certo? Então, vamos supor que eu criei aqui esse dicionário de book de ofertas e eu passei aqui dentro desse meu dicionário book de ofertas, olha só, compra e venda. Então, eu passei aqui chave compra, no caso,
outro dicionário, onde eu tenho aqui agora, veja só, uma chave com R$ 32 e eu tenho um valor de 200. No caso, criei aqui 31,9 com uma quantidade de 150. E venda, né? Fiz a mesma coisa, eu coloquei 32,50, uma quantidade de 100. E também eu coloquei aqui 32,60, uma quantidade de 250. Então, se eu imprimir aqui no caso, book de ofertas, a parte de, passando como parâmetro compra aqui no caso, né, que é a minha chave, e R$ 32 aqui no caso, ele vai me retornar exatamente a quantidade de 200, né, que é o valor que representa aqui essa chave de R$ 32. Então, da mesma maneira que a gente fez ali anteriormente. Então, eu posso utilizar um book de ofertas dessa maneira, utilizando, por exemplo, compra e venda aí de ativos na Bolsa de Valores. Eu posso, inclusive, aqui também fazer nos dicionários, pessoal, iterações, tá certo? Sem nenhum problema, como nós vamos ver aqui agora. Então, eu posso utilizar aqui, ó, para ativo e preço, que no caso, ativo representa a chave, preço representa o valor, em cotações, ponto, olha aqui, ó, estou utilizando o método items e eu vou printar na tela ação, ativo, que é a minha chave, e cotação, que é o preço de cotações. Então, se eu vir aqui em cima, ó, cotações são exatamente esse dicionário que eu criei aqui nessa célula aqui em cima, tá certo? Então, se eu printar aqui, no caso, essa célula, veja que ele vai mostrar para mim a ação Petrobras com a cotação de 32,45, ação Vale com cotação de 78,90, ação Itaú com a cotação de R$ 27,15. Então, eu posso iterar, né, utilizando aqui, por exemplo, as estruturas de repetição. Eu utilizei ativo e preço, mas eu posso, inclusive, colocar aqui, ó, K para chave ou V para valor. Só que eu vou ter que mudar aqui, ó, K e V de valor. Aqui ele vai rodar também sem nenhum problema. Mas eu acho mais interessante colocar, né, o nome das variáveis de forma que fique mais evidente essa situação em utilizar apenas uma letra ou utilizar, por exemplo, uma palavra para representar uma variável, tá certo? Eu posso agora, ó, filtrar, né, filtrando ativos com base em um critério. Então, aqui, ó, eu posso utilizar o que a gente chama de dicionário de compreensão. Assim como a gente viu as list comprehension, né, eu tenho também o dist comprehension, que são os dicionários de compreensão. Então, eu passei aqui, ó, eu criei uma variável chamada caros, né, para me saber quais os ativos que são caros. E eu coloquei aqui, ó, entre as chaves, eu coloquei que o K, na verdade, de chave, né, de key, e V de valores. Para cada KV em cotações, eu quero acessar os itens das minhas cotações aqui no caso, e se, né, o meu V, que são os valores, no caso aqui, ó, dessas empresas, for maior que 30, eu vou considerar que o ativo é caro. Então, vamos ver quem que são os ativos que são considerados caros. Eu printei aqui na tela, vamos printar aqui na tela a variável caros, e se eu rodar isso daqui, veja só, Petrobras e Vale, né, considerando esse meu critério aqui, ó, estão caros. A única empresa que está barata aqui neste critério é exatamente a empresa Itaú, que está abaixo de R$ 30. Então, isso daqui, ó, pessoal, vou até colocar um comentário, é o que a gente chama de DICT Comprehension. Em português, compreensão dicionários, certo? Então, aí, essa parte de como nós podemos fazer aí, né, a filtragem de ativos com base em um determinado critério, que foi o critério aqui de verificação de qual ativo que estava mais caro aí no caso. E agora, para finalizar, pessoal, usando o método GET aqui novamente, né, e para evitar aquele que erro,
eu posso aqui, por exemplo, printar cotações.get, tentar acessar uma empresa que não esteja, né, no nosso dicionário ali no caso. Então, por exemplo, a empresa Banco Brasil, que é o ticker BBAS3, olha só, vou colocar aqui, ó, BBAS3. Se eu tentar rodar isso daqui, a gente sabe que ele vai dar um tipo de dado none, né, porque nós não temos aqui em cotações Banco do Brasil. Mas nós podemos fazer o seguinte aqui, ó, para evitar esse tipo de retorno com o none, eu posso colocar aqui, ó, uma vírgula, e aí eu coloco uma mensagem na qual eu não quero, ao invés de aparecer none aqui, ó, eu não quero que apareça none, apareça essa mensagem. Então eu posso colocar aqui, ó, que o ativo não está, né, não foi encontrado, por exemplo. Aqui dessa maneira, veja que agora se eu rodar essa linha de código, olha só, pessoal, vou colocar uma exclamação. Se eu rodar essa linha de código, ao invés dele me mostrar o none, ele vai me mostrar exatamente o ativo, não é o ativos. O ativo não foi encontrado, tá certo? E aí, dessa maneira, nós finalizamos, né? Vimos aí algumas partes aqui envolvendo os conceitos aqui dos dicionários que nós temos aí da linguagem Python, e eu quero passar para vocês aí um conjunto de exercícios para que nós possamos entender um pouco mais esses conceitos envolvendo os dicionários que nós temos aí disponível da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí alguns conceitos importantes envolvendo a parte dos dicionários que nós temos disponível da linguagem Python, assim como no caso das listas e das tuplas dos dicionários, representa uma subdivisão das coleções que nós temos disponível aí da linguagem, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar. Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação como o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!